Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Morning Call da Empire Capital. Para quem não me conhece, meu nome é Eduarda, estou todos os dias aqui com vocês, passando os principais destaques do noticiário político e econômico para vocês começarem o dia muito bem informado. Vamos começar falando da semana passada, sexta-feira, a gente teve a divulgação do IPCA 15, que é a prévia da inflação, e o IPCA 15 para o mês de janeiro subiu 0,31%, bem abaixo das expectativas de mercado, que eram de alta de 0,47%. No entanto, quando a gente olha a abertura do índice, a gente vê que o setor de serviços ainda permanece com a inflação pressionada, principalmente o indicador de serviços subjacentes, que é um indicador observado bem atentamente por parte do Banco Central, então ainda permanece pressionado. Isso, no entanto, não deve impedir os próximos passos de política monetária, que é de redução de taxa de juros. Na sexta-feira, a gente teve o Ibovespa fechando a semana positiva, depois de 3 semanas em negativo, 3 semanas consecutivas, e a gente teve o Ibovespa subindo 1,04% em 128 mil pontos. A gente também teve o dólar fechando a semana com leve queda de 0,4% e encerrando a semana a R$ 4,91. Essa semana a gente tem agenda bastante movimentada, principalmente no que diz respeito à decisão de política monetária, e também é importante notar que ao longo do final de semana a gente teve novos desdobramentos geopolíticos. Então a gente teve uma base dos Estados Unidos, uma base militar ali na fronteira da Jordânia e da Síria sendo atacada, e com isso 3 militares dos Estados Unidos acabaram morrendo e dezenas de outros ficaram feridos. Isso aumenta as tensões ali. Inicialmente se tinha dito que o Irã tinha relação com esse ataque, mas no domingo o Irã se pronunciou dizendo que não tem nada a ver com esse ataque. Mas igualmente as tensões começam a semana mais elevadas, principalmente a gente aguardando, né, o que o Biden vai fazer, qual vai ser a resposta dos Estados Unidos para esse ataque que aconteceu então no sábado ao longo do final de semana. Mas como eu vinha dizendo, além dessas questões geopolíticas que deixam o ambiente um pouco mais tensionado, a gente também tem decisões de política monetária. Então a gente tem a super quarta nos Estados Unidos, decisão do Banco Central de lá e também do Banco Central aqui do Brasil. Expectativa é que nos Estados Unidos a gente não tem alteração de taxa, mas claro, o mercado vai aguardar a fala do Powell e também o comunicado para tentar antecipar aí as próximas decisões. Aqui no Brasil, a expectativa continua de redução na taxa de juros mesmo, né, com a inflação de serviços um pouco mais pressionada, conforme eu mencionei. Isso não deve alterar aí a perspectiva do Banco Central de mais reduções à frente. Além disso, aqui no Brasil, a gente tem a divulgação de uma série de indicadores de atividade. Na terça-feira, a gente tem dados de empregos formais, o CAGED. Já na quarta-feira, a gente tem taxa de desemprego e na sexta-feira a gente tem dado de produção industrial. Já nos Estados Unidos, a gente também tem dados de emprego, a gente vai ter a divulgação do payroll na sexta-feira, e na zona do euro a gente tem divulgação de PIB do quarto trimestre do ano passado na terça-feira e também prévia da inflação na quinta-feira. Por fim, na China, a gente tem divulgação dos PMIs na terça e na quarta-feira. Lembrando, né, os PMIs são aqueles dados de atividade que monitoram aí como está a economia. Então a gente vai ter essa divulgação para a China também bem importante, já que por lá a gente tem preocupações acerca do crescimento da atividade econômica. Então vocês podem perceber, a gente tem a semana bastante movimentada. Os destaques, claro, são as decisões de política monetária, mas também temos todos esses indicadores. E aqui no Brasil a gente também acompanha o cenário político. Estava previsto para hoje, segunda-feira, uma reunião do Lira com lideranças partidárias. Essa reunião foi cancelada, deve ficar para a semana que vem, já que a leitura que se faz, né, que como ainda é recesso lá em Brasília, teriam poucos parlamentares por lá, então essa reunião deve ficar para a semana que vem, quando voltam os trabalhos. Mas é claro, a gente continua acompanhando toda a movimentação política por aqui também, principalmente essas questões de votação dos vetos, né, do presidente Lula ali relacionado ao orçamento, e também a questão da reoneração da folha de pagamentos. Então, agenda bastante movimentada essa semana, foco na política monetária, nos dados e também no cenário político. Até amanhã!